santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Que a graça do nosso Deus esteja com todos. Convido os amados irmãos que abram suas Bíblias no Salmo 128. Faremos a leitura dos versículos 1 ao 4. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Respondendo a este tão belo texto, eu os convido para que entoemos o hino O Grande Amor de Deus, número 42. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu.
querido, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui na tua casa, Senhor, para te louvar, te agradecer, Senhor, pelas vitórias que o Senhor nos tem dado, Senhor, por cada vida que está aqui presente, Senhor, porque o Senhor nos tem dado livramento. Que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais, Senhor, abençoando o culto desta noite. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez eu os convido para abrir no Salmo, agora no 127, versículos 1 e 2. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá, enquanto dorme. Amém. Amém. Este é o nosso Deus. Ele conduz as nossas vidas. Ainda que nós não vejamos os detalhes no dia a dia, a palavra de Deus, ela é clara. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Confie no Senhor. Coloque suas vidas nas mãos do Senhor, porque é Ele que cuida de nós. Amém. Nesse momento eu convido a equipe de cânticos que nos conduza.
Eu pedi para o nosso irmão Rosenilton fazer essa oração de confissão e intercessão pela mensagem já. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, o teu povo aqui se encontra, ó Deus, para estar diante de Ti, derramando diante de Ti as nossas súplicas, ó Deus, pedindo misericórdia para os nossos pecados, para as nossas falhas, ó Pai, porque nós pecamos contra Ti, Senhor Deus. Nós somos, ó Pai, um povo miserável, sem a Tua misericórdia, sem a Tua presença nas nossas vidas, ó Pai. Venha nesse instante ouvir o nosso clamor, Senhor, tocar em nossos corações, tirar de nós, ó Deus, toda impureza, tudo aquilo que não agrada ao Santo Espírito, ó Pai. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Limpa e transforma os nossos corações, ó Pai. Que as nossas mentes, Senhor Deus, estejam voltadas à Tua palavra. Que as nossas mentes, Senhor Deus, estejam cativas àquilo que vai ser pregado nesta noite, ó Pai. Fala conosco, Senhor Deus, nos aviva, ó Pai. Usa o Teu servo reverendo Valmir, Senhor Deus, para que ele seja instrumento em Tuas mãos, para que ele traga, ó Deus, palavras que falem aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra está primeiro. Malaquias capítulo 2, versículos 10 a 16. Eu não vou ler todo o texto agora, mas à medida que eu for expondo o sermão, eu irei lê-lo. Quero apenas destacar de início, os irmãos podem acompanhar aí, a leitura do versículo 13 e 14. Malaquias capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim o Senhor: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Para quê? Essa é a terceira pergunta do profeta. No seu livro, eu disse para os irmãos que Malaquias desenvolve sua narrativa com perguntas. E essa é a nossa terceira pergunta. O povo trazia as suas ofertas para entregar a Deus, e Deus rejeitava. E o povo perguntava: por quê? O tema que eu vou desenvolver hoje, meus irmãos, tem a ver com casamento. Pastor, mas não é mês de maio, não é mês da família, falar sobre casamento? A pandemia mudou algumas coisas
eu acho que esse tema se torna relevante também por conta disso. E dizem os pesquisadores nesse assunto que as separações, divórcios, aumentaram depois da pandemia. Provavelmente porque os casais tiveram que conviver mais tempo juntos e não souberam como lidar com essa questão. Mas para nós aqui o tema é o seguinte: não despreze a Deus no seu casamento. E aí eu quero desenvolver esse tema com os irmãos a partir dessa perspectiva, dessa pergunta. E por que o tema é este? Não despreze a Deus no seu casamento. Malaquias aqui, meus irmãos, ele apresenta para nós um contexto de decadência moral dos judeus nos seus dias. Os irmãos se lembram que os dias do profeta Malaquias e do povo judeu é no período pós-exílio. O povo já retornou do cativeiro, estão retomando as suas vidas, já vai quase para uma centena, 100 anos que eles estão de volta em Jerusalém, reconstruindo as suas vidas ali. Uns vieram primeiro, outros vieram depois, mas neste momento aqui, então, o povo revela e apresenta um contexto de vida de decadência moral. E essa decadência moral, ela é refletida exatamente na prática do casamento proibido. Eu vou mostrar para vocês o que é casamento proibido. Na infidelidade conjugal, no repúdio, que é a própria separação, como causa dessa decadência. Então, eles estavam contraindo um casamento que Deus havia proibido. E como resultado disso, essas outras consequências aqui: infidelidade e divórcio, que é o repúdio. Então o profeta Malaquias, nesse texto aqui, do versículo 10 ao 16 do capítulo 2, ele apresenta para nós duas denúncias principais. E eu quero trabalhar essas duas denúncias aqui com os irmãos, depois nós faremos algumas aplicações desse texto. Qual é a primeira denúncia do profeta Malaquias? É exatamente essa que eu já falei para os irmãos: a prática do casamento proibido. O casamento dos judeus, que casamento era esse proibido? O casamento dos judeus com mulheres estrangeiras idólatras. Mulheres estrangeiras, ou seja, mulheres de nações pagãs. Então, quando eles retornam para Jerusalém, para retomar a sua vida, Jerusalém está permeada de pessoas de outras nações. E eles se deparam com essa realidade. E com o passar do tempo, eles se acostumam nesse relacionamento com esses pagãos, se acomodam a essa situação, já não há mais aquela resistência ao culto que eles prestavam, ao ídolo que eles adoravam, e começa a haver uma aproximação, a ponto de, neste momento, eles praticarem o casamento proibido. E por que era um casamento proibido? Porque esse casamento proibido ia contra Deus e a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Nós acabamos de cantar um cântico aqui, né? Somos um na aliança do Senhor. É essa aliança que vem desde os tempos antigos, que nos faz aqui um povo único, povo de Deus. E essa denúncia, então, traz sérias implicações. A prática do casamento proibido implicava diretamente na vida do povo de Deus, né, na vida do povo, com a sua vida espiritual, com o próprio Deus. E aí eu peço que os irmãos então acompanhem, versículos 10 a 12, que ele diz: olha só, não temos nós todos o mesmo Pai, somos um no amor do Senhor, né? De novo, trazendo o nosso contexto aqui, então vamos cantar. Aqui é a mesma aliança. Não temos nós todos o mesmo Pai, os judeus falando para eles mesmos, né, através do profeta. Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, próprio povo.
e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário, que é o povo, que é a nação, o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja quem for, e o que apresenta ofertas, ou seja, até mesmo o sacerdote, se ele estiver fazendo isso, ao Senhor dos exércitos. Então aqui nós temos essa primeira denúncia, que é o que nós comumente falamos de casamento misto. Implica em tentar contra Deus e a sua aliança estabelecida. Por que implica em tentar contra Deus e a aliança que ele estabeleceu? Porque Deus havia ordenado que eles não fizessem isso no passado. Deus havia feito uma aliança com Moisés, ordenando que o povo não se casasse com pessoas de nações pagãs. E eu lembro para os irmãos o texto de Êxodo, está lá em Êxodo 34, esta ordenança de Deus. A partir do versículo 10, Êxodo 34, a partir do versículo 10, eu vou resumir aqui para os irmãos essa leitura, que ele começa dizendo: então disse, eis que faço uma aliança. Deus fazendo uma aliança lá no passado com Moisés. Versículo 11, eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, cananeus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Todo esse povo residiam na terra prometida, que Deus havia prometido aqui para o seu povo, iria conduzir o seu povo para essa terra, que é chamada terra com leite e mel, né? E que ele mesmo expulsaria dessa terra esses moradores pagãos. Versículo 12, abstente, olha aí a ordenança de Deus, abstente, ou seja, não faça aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam uma cilada. E a cilada aqui é deixar de adorar a Deus para adorar os seus deuses, os ídolos. Versículo 14, a razão dessa aliança: porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os seus deuses, eles fazendo as suas oferendas, fazendo os seus sacrifícios aos seus deuses, e Deus chama isso de prostituição. O que é a prostituição aqui? O culto, a adoração regular, a adoração correta, segundo as Escrituras, é aquela que é dirigida a Deus. Essa é a regra. Quando você quebra essa regra, você espiritualmente está também prostituindo. Porque você está se relacionando não com o Deus a quem você deve se relacionar, enquanto ser humano criado por Ele. Você está se relacionando com um outro Deus, um outro ídolo. Isso é adultério, isso é prostituição, no sentido religioso, no sentido espiritual. Então é isso que Deus está dizendo aqui no versículo 14 e 15. E diz: cuidado para vocês não caírem nessa cilada. Versículo 16, olha só. Vocês vão se aproximando deles até chegar nesse ponto, versículo 16. E tomes mulheres para os seus filhos e para os teus filhos. Perdão, eu atropelei aqui o texto, né? E tome das suas filhas para os teus filhos e filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam também que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Essa é a aliança, meus irmãos. Essa é a lei que Deus determinou para o seu povo, porque, como ele diz aqui, Ele é Deus zeloso. Então, se você foi chamado para adorar a Ele, Ele não permite que essa adoração, que esse culto, que a sua vida seja dividida com outro Deus, seja ele quem for. Aqui Deus requer a inteira fidelidade. Essa é a palavra do profeta Malaquias. Porém,
o que o profeta Malaquias denuncia aqui nos seus dias é exatamente isso que eles estão fazendo, quebrando a aliança de Deus. Malaquias olha para a nação nos seus dias e ele chega a essa conclusão. Os judeus que voltaram do exílio para Jerusalém, eles estavam não apenas naquele momento casando seus filhos com mulheres dessas nações, mas eles próprios também estavam deixando a sua primeira esposa para se relacionar com aquelas mulheres ali. Estavam abandonando a sua esposa judia para se casarem com mulheres pagãs. Portanto, meus irmãos, o povo de Deus estava quebrando a aliança de Deus. O casamento proibido implica em um ataque, uma afronta a Deus e a sua própria aliança. Há um outro servo de Deus que retrata essa situação também, e é muito interessante a maneira como ele vê e lamenta essa situação. Lá em Esdras, capítulo 9, apenas os 2 versículos eu vou destacar aqui, versículo 1 e 2. Quando Esdras é informado, Esdras é um escriba que vem também do exílio, mas para conduzir o povo, para restaurar a comunhão com Deus. E depois que ele restaura as coisas que ele precisa ser restaurado ali, inclusive o templo, o culto, a lei de Moisés, vem alguns até ele e diz assim: olha, Esdras, não é bem assim que o povo está vivendo, não. E aí descarrega em cima de Esdras o que realmente está acontecendo. E aí olha a reação de Esdras. Capítulo 9, versículo 1 e 2. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel não são o povo, também os sacerdotes não são sacerdotes, também os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. O que eles estão fazendo? Olha o que eles disseram para ele. Versículo 2. Pois eles tomaram as suas filhas para si e para os seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. Até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Meus irmãos, não foi só o povo comum, foram os sacerdotes. Estavam cumprindo aliança com mulheres pagãs. Foram os levitas, foram os magistrados, foram as autoridades que estão quebrando a lei de Deus. E qual vai ser a reação de Esdras? Versículo 10 do capítulo 9. Agora, ó Senhor, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. Versículo 13. Depois de tudo isso que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos destes este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações. Não te indignarias tu, Senhor, contra nós, até de tudo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escape? Meus irmãos, a situação era lamentável. O povo estava indo contra Deus e a aliança que ele estabeleceu. Todo esse contexto, meus irmãos, mostra então a quebra do mandamento que foi ordenado por Deus para o seu povo, antes mesmo do povo entrar na terra prometida. Agora eles estão pisando no mandamento que Deus determinou para eles. Por que Deus proibiu que os judeus se casassem com pessoas de outras nações? Eu quero apresentar pelo menos 2 razões dessa proibição de Deus. Por que Deus proíbe que o seu filho, a sua filha, contraia um relacionamento conjugal com o incrédulo, com o idólatra? Primeiro princípio que nós temos aqui: porque
Este povo, o povo de Deus, o povo de Israel, foi o povo escolhido por Deus. É o povo do Senhor. E eles foram escolhidos por Deus para adorar somente a Deus, ao Deus de Moisés, ao Deus das Escrituras. Isso está muito claro no texto de Êxodo que eu li para os irmãos. Faço uma aliança com vocês. Não adorarás outros deuses. A aliança aqui é com o povo escolhido. E o fato deles agora se relacionarem intimamente com pessoas de nações pagãs era um atentado contra essa aliança, contra Deus e contra a sua própria aliança. É por isso que aí agora no capítulo 2 de Malaquias, o texto que os irmãos estão irmãos aí, Malaquias agora se dirige ao povo dizendo: não temos nós, é uma pergunta retórica, ele já sabe a resposta, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Ele está trazendo à memória do povo esta aliança feita no passado. Ele chega diante do povo que está em pecado e diz assim: ei, espera aí, quem é o seu Deus mesmo? Você já se esqueceu do que Deus determinou no ano passado? Ele diz: por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança com nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Deus separou o povo para que esse povo se relacionasse com ele, para que esse povo adorasse somente a ele. Deus separou o povo para santificar esse povo, para purificar esse povo, e colocou regras, leis. E aqui está essa primeira lei, esta ordem de Deus: não casem-se com pessoas dos povos pagãos. Por quê? Para Deus isso é abominação. E aqui no texto, quando se faz isso, se profana o santuário de Deus. Aqui não é a igreja, o templo, mas é a própria nação, o próprio povo. O versículo de Êxodo 34, 12 diz: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam por ciladas. A cilada aqui é você ser tentado deixar de adorar somente a Deus para adorar os ídolos, para adorar outros ídolos. Essa é a primeira razão. Por que não contrair aliança com pessoas incrédulas, idólatras, pagãs? Por que o povo de Deus não pode fazer isso? Porque é o povo escolhido de Deus para adorar somente a Deus, porque Deus santifica o seu povo e esse povo vive para a glória de Deus. Mas há um segundo princípio também aqui que eu quero mostrar para os irmãos, além de ser um povo escolhido para a adoração de Deus, para Deus. E o segundo princípio é que Deus também cumpriria através desse povo, o povo judeu, as suas promessas. A promessa, especialmente a promessa de enviar um Salvador através de um descendente. Um descendente prometido que viria a ser o Salvador. Essa promessa você encontra desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quando diz que a mulher dará à luz, e é a este que ela dará à luz, e esmagará a cabeça da serpente. Então, os casais judeus e a mulher judia, ao engravidar, ela criava aquela expectativa: será que de mim virá o descendente? Será que de mim virá o Salvador? Será que de mim e através de mim se cumprirá a promessa do Senhor? Por que eu estou dizendo isso? Por que estou apresentando isso como segundo princípio aqui? Do porquê Deus estabelece essa lei do casamento proibido. Está aí no versículo 15. Ele prometeu enviar um Salvador através de um descendente. O versículo 15, lá de Malaquias 2, diz: não fez o Senhor se refere aqui ao casal entre os judeus, não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Porque ele buscava a descendência que prometera. Portanto,
cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a sua mulher, ou a mulher da sua mocidade. Portanto, judeu, não seja infiel para com a sua esposa judia, porque é uma promessa. Através dessa nação, através desse povo escolhido de Deus, Deus vai enviar o descendente. Deus vai enviar o Salvador. Significa que homens ou mulheres se relacionando, contraindo matrimônio com pessoas pagãs, estariam destruindo, tentativa de destruição desta aliança e do não cumprimento dessa promessa. Olha como é importante, como é sério entendermos aqui esse contexto. Porque Deus escolheu a nação de Judá, a nação de Israel, para si. Não apenas para ser o seu Deus sobre a nação e receber a sua adoração, mas também para que por meio dessa nação ele enviasse o Messias, o Salvador. Então aqui você tem dois princípios que justificam essa ordem de Deus. Mas eu quero apresentar para vocês algumas consequências da quebra dessa ordenança de Deus. A primeira consequência é exatamente isso. Quando o judeu contraía matrimônio com uma pessoa pagã, ele estava atentando contra Deus e contra toda a nação. O profeta Malaquias aqui, lembra, meus irmãos? Isso quando ele pergunta: não temos todos um mesmo Pai? Ele aponta para uma origem comum do povo judeu. O povo judeu não foi apenas criado para ser uma nação, enquanto nação organizada, mas ele foi criado para ser o povo do Senhor. E agindo assim, nas palavras de Malaquias, ele está dizendo para o povo: agimos traiçoeiramente uns contra os outros, porque somos irmãos e irmãs, como filhos de um mesmo pai, incluindo as esposas traídas, as esposas feridas. Assim, violamos o pacto feito por Jeová com os nossos pais lá no passado, pelo qual foi ordenado que seríamos um povo separado de outros povos do mundo. Então, casar-se com pagãos derrotaria esse propósito de Jeová, do Senhor, que era o pai comum desse povo. Essa é a primeira consequência. É um atentado contra Deus e contra a sua aliança. É uma tentativa de desfazer, de anular esse propósito do Senhor. Uma segunda consequência do casamento proibido, do casamento misto, desse contexto, é que o casamento do povo de Deus com pessoas ímpias, pessoas idólatras, era coisa abominável para Deus. O versículo 11 diz isso. Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel. Essa é uma segunda consequência do casamento, da prática do casamento. Estou chamando de casamento proibido porque Deus proibiu. Do casamento misto, do povo de Deus com o povo ímpio. Qual é a segunda consequência aqui? Para Deus, isso é abominação. A palavra abominação traz o sentimento de uma intensa repulsa, de uma intensa rejeição, de ódio mesmo. E o ódio de Deus é justo, é santo. O que Malaquias está dizendo aqui é que quando Deus presenciava essas situações despertavam a ira de Deus, o desprezo, o desgosto do Senhor. Por isso ele diz: a abominação se tem cometido em Israel. Essa é a segunda consequência do casamento proibido, quando praticado pelo povo de Deus. Há uma terceira consequência: o casamento misto corrompe o povo de Deus. É isso que ele diz para nós, ainda no versículo 11: porque Judá profanou. A palavra profanou aqui, irmãos, significa dizer Judá desrespeitou, não nesse sentido tão leve, mas eu quero dar uma ênfase maior, porque é isso que o texto traz aqui. Judá manchou o povo de Deus. Já ouviu aquela frase? Geralmente a gente costuma se referir, ou talvez não se refira, mas você já tenha ouvido dizer, né?
fulano é a ovelha negra da família. Fulana manchou a família. Manchou o nome da família. O casamento proibido, a prática do casamento proibido, corrompe o povo do Senhor. Mancha o povo do Senhor. Ele chama aqui de santuário. E olha só, santuário do Senhor, o qual Ele ama. Será que Deus vai deixar impune aquele que faz isso? Uma outra consequência, a quarta consequência, e a última, eu quero mostrar esse primeiro ponto aqui. O casamento do povo de Deus com incrédulos e idólatras atrai o castigo divino. Deus não vai deixar isso impune, como não deixou no passado. No contexto aqui do nosso texto, versículo 12 diz: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, o homem que fizer isso. E aí vem ainda o reforço aqui. Ele diz: seja quem for. Quando ele diz seja quem for aqui, ele está olhando lá para o mais alto, para o líder. Ele diz: e o que apresenta ofertas, ou seja, até mesmo o sacerdote, se ele estiver fazendo isso, vai ser alvo do castigo, do juízo do Senhor dos Exércitos. Então eu apresentei para os irmãos 2 princípios que justificam o mandamento que Deus estabeleceu: casamento proibido. E eu estou apresentando para os irmãos 4 consequências de se quebrar esse mandamento do Senhor. Portanto, meus irmãos, essa primeira denúncia apresentada por Marquês aqui nos mostra como a vida conjugal do povo de Deus, presta atenção nisso. Mais ainda, né? Você já está prestando atenção até aqui, mais ainda. Como a vida conjugal do povo de Deus, ela está diretamente ligada à vida espiritual do povo de Deus. E como a nossa vida conjugal afeta diretamente a nossa vida com Deus. Não está separado. Nossa vida conjugal com o povo de Deus está diretamente relacionada com a nossa vida espiritual, com a nossa vida com Deus. Como a desobediência conjugal afeta diretamente a vida espiritual do povo do Senhor. Vamos para a segunda denúncia? Eu disse que são 2, né? Então a primeira é: ei, povo, vocês estão praticando casamento proibido. Era isso que o Malaquias estava dizendo para o povo. E qual é a segunda denúncia? A segunda denúncia é: os infiéis serão castigados. Ela é decorrente da primeira denúncia. Ou seja, Deus vai responsabilizar pelo sofrimento que o infiel causa à sua esposa, ao seu cônjuge. A infidelidade conjugal causa grande sofrimento e nós sabemos disso. As pessoas traídas, rejeitadas, ficam com a sua alma marcada. E aí vem a segunda parte do texto, versículo 13 a 16, nos diz: ainda fazeis isso, vocês, além de quebrar o mandamento, ainda estão fazendo isso. Além de vocês entregarem seus filhos para se casarem com pessoas pagãs, mulheres pagãs, vocês ainda estão fazendo isso, estão indo além. Por quê? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão. Aqui, meus irmãos, nos chama a atenção, o texto nos mostra que, primeiro, enganam-se aqueles que pensam que Deus não se importa com o casamento e o que acontece dentro dele. Enganam-se aqueles que acham que podem fazer do seu cônjuge o que quiser, que podem fazer o seu cônjuge sofrer, e pensam que Deus não cobrará deles por isso, principalmente se o seu cônjuge for um filho ou uma filha de Deus, que era o caso aqui do texto. Esses judeus, meus irmãos, estavam causando, muitos deles,
causando grande sofrimento às suas esposas judias. Estavam maltratando-as por causa da sua infidelidade, da sua cobiça, do seu adultério. Eles estavam rejeitando-as por causa do seu desejo de terem mulheres estrangeiras, mulheres pagãs, para serem as suas novas esposas. Estavam maltratando. É por isso que é muito claro aqui e muito forte no versículo 13, quando Deus, através de Malaquias, diz: vocês estão cobrindo o altar do Senhor, o meu altar, com lágrimas, choro, gemido. E eles continuam cultuando a Deus, e Deus não aceita as suas ofertas. E eles ciclicamente perguntam: por que Deus não aceita? Meus irmãos, prestem atenção, essa segunda denúncia nos ensina pelo menos 3 lições importantes. Qual é a primeira lição importante que nós temos aqui? Presta atenção: Deus está atento ao sofrimento conjugal injusto das suas filhas. E por que não dizer dos seus filhos também? Deus está vendo. Sabe aquela frase que às vezes as pessoas falam assim, quando passam por uma situação assim? Deus está vendo. É verdade. Malaquias nos deixa isso claro, que Deus está vendo. Deus está atento. O versículo 13 mostra isso. Deus está atento ao sofrimento das suas filhas, mulheres que estão sendo maltratadas por esposos ímpios, por esposos que, embora façam parte do povo de Deus, mas estão desobedecendo ao Senhor. Deus está vendo. O que significa que Deus não vai deixar passar isso impune. E os próximos pontos eu mostro isso aqui para os irmãos. Então, nós temos aqui essa primeira lição. Quando acontece uma situação como essa, Deus está atento ao sofrimento conjugal, especialmente sofrimento injusto pelos quais passam as suas filhas, seus filhos, e especialmente as suas filhas. Essa palavra aqui é dirigida aos judeus infiéis, adúlteros, que maltratavam a sua primeira esposa, buscando um motivo qualquer para repudiá-las, buscando um motivo qualquer para rejeitá-las, para se casar com a nova mulher, fruto da sua cobiça. Quando Deus diz: cobris o meu altar, lágrima, choro, gemido, Deus está então denunciando esse tratamento que essas esposas têm recebido, e Deus está mostrando que Ele está vendo. Malaquias revela aqui, meus irmãos, que Deus vê o sofrimento do seu povo, esposas ou esposos, no contexto do sofrimento conjugal. Deus vê com compaixão, mas também com zelo. Então, não se engane, Deus está vendo. A segunda lição importante: esse olhar de Deus, irmãos, implica em castigo. Por isso, quando ele diz aqui, Deus está vendo com compaixão e com zelo. O zelo significa: Deus é justo, não deixará essas coisas impunes. Por que eu digo isso? Na sequência do versículo ele diz: de sorte que já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Deus pesando a mão, trazendo castigo. Uma das primeiras coisas que acontece com o crente, com o servo de Deus, quando ele está em pecado, é a quebra da comunhão. E se ele é crente, verdadeiramente, ele não vai se conformar com isso, não vai ficar em paz com isso. Ele vai buscar a reconciliação com Deus. Ele vai se arrepender, ele vai confessar, ele vai deixar de fazer o pecado para voltar a ter comunhão com Deus novamente. Então, Malaquias está dizendo: Deus não aceita mais o seu culto. Aqui significa: a face de Deus não lhe é mais favorável. Deus não olha mais para você para abençoar você, mas Deus olha para você para corrigir você, para castigar você por causa do seu pecado. Esse é um princípio muito interessante para nós, maridos, termos em relação à nossa esposa, servo de Deus. Não esqueça disso.
a sua esposa, sendo uma serva do Senhor, uma crente, ela é filha de Deus. E você que está se preparando para casar, está namorando com uma crente também, noivando e quer noivar ou quer casar, né? E quer ter uma namorada, não se esqueça, ela é filha de Deus. Antes de ser a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, ela pertence a Deus. Como você tem tratado a sua esposa? Uma terceira lição, então, eu falei que eram 3, nesse segundo ponto, o repúdio, que é a separação, é uma coisa muito forte, né? Um casamento desfeito, e muito mais ainda uma esposa rejeitada, repudiada. E a violência são coisas que Deus odeia. E por que não dizer que a separação em si, o tratamento injusto no relacionamento conjugal, por si só já são atos violentos? Por que não dizer? Versículo 16 diz: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Não sou eu que estou dizendo isso, está aí no texto. Odeia o repúdio, a separação, e também, aqui a separação no sentido de rejeitar, não quero mais ficar, né? E o motivo você já viu aqui, a cobiça. Deus está dizendo: odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O que significa, meus irmãos, que tanto a infidelidade quanto o repúdio machucam profundamente a alma daqueles que são atingidos por eles, por essas coisas. Isso se constitui um ato de grande violência na alma, machuca, e isso não agrada ao Senhor. Deus está dizendo através de Malaquias que Ele odeia o repúdio e odeia a violência. Meus irmãos, estamos chegando no final. Deus denuncia aqui o pecado do casamento proibido. Por que não dizer o casamento misto? Denuncia a infidelidade conjugal, que levava ao adultério e a repúdio, separação. Essas denúncias, meus irmãos, mostram que a nossa vida conjugal, a vida do povo de Deus, a vida conjugal do povo de Deus, está sim diretamente relacionada com a sua vida com Deus, com a sua vida espiritual. Portanto, faça do seu casamento, que já é hoje, e aqueles que terão no futuro, um instrumento para a sua adoração, um instrumento de sua adoração a Deus. Faça da sua relação conjugal um instrumento de sua adoração a Deus. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações aqui mais práticas para os irmãos. Primeira aplicação, quero me dirigir aos solteiros, que é o primeiro ponto do sermão. Tem a ver com o casamento proibido, né? Aos solteiros, obedeça a Deus, isso. Se você quer ter a bênção de Deus sobre a sua vida conjugal, escolha alguém que realmente seja crente. Uma filha, um filho de Deus, realmente. Não é porque está na igreja, isso por si só não garante que é crente. Seja criterioso, seja criteriosa. Tente entender os sinais da verdadeira conversão na vida do seu candidato aí a ser o seu cônjuge. Escolha alguém que realmente seja convertido. Não despreze a Deus no seu casamento. Não permita que o seu casamento impeça a sua adoração. Esse é um ponto aqui. Por que Deus não queria que o povo, e não quer que o seu povo se relacione com o idólatra? Para que isso não seja impedimento da sua adoração ao Senhor. Essa é a proibição de Deus. Esse é o casamento proibido. A proibição do crente casar com o incrédulo. Do crente casar com o ímpio, o idólatra.
ou idólatra, que é a mesma coisa, né? Uma consequência do outro. Aí eu pergunto, irmãos, será que essa ordenança de Deus era só para o povo de Israel no passado? Será que essa ordem de Deus era só para o povo judeu do Antigo Testamento? Não é essa ordem também para os seguidores de Jesus hoje? Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, vai dizer assim: porque não é judeu, capítulo 2, versículo 28 e 29, não é judeu o que é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, do espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que o verdadeiro israelita e a verdadeira nação de Israel não é aquilo que ficou no passado, não é a nação no sentido físico, verdadeiramente, como povo escolhido de Deus. Se fosse assim, todo judeu seria salvo. E vocês viram que os primeiros a rejeitar Jesus quando ele veio foram os judeus. Veio para o que eram seus, os seus não receberam. Por isso que Paulo está dizendo aqui agora: o verdadeiro israelita não é aquele que é exteriormente, não é aquele que é caracterizado apenas pelo sinal da circuncisão, mas é aquele que é no coração. O verdadeiro israelita, a verdadeira nação de Israel, é aquele povo espiritual, o povo que Deus escolheu no passado. Então, a ordem não pode ter mudado. Não pode ter sido uma ordem no passado para o povo de Deus e outra ordem diferente para o mesmo povo de Deus, o povo que ele quis escolher para a sua salvação. Agora, nesse tempo, pense comigo: se Deus no Antigo Testamento proibiu o seu povo de se unir em matrimônio com pessoas pagãs que adoravam outros deuses, por que ele, sendo o único Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quanto depois da vinda de Jesus Cristo, né, nos nossos dias agora, ele é o mesmo Deus e requer exclusiva adoração? Por que Deus mudaria de opinião depois de Jesus para cá? Você pode escolher e casar com qualquer um. Não parece ser esse o caminho. Se um dos motivos para o casamento proibido era o cumprimento da promessa de um descendente, ou seja, a vinda do Salvador através da linhagem de Jacó, de Israel, será que depois que ele veio, depois que Jesus veio, perdeu o sentido essa ordem de Deus, essa proibição? Ou será que ela se torna ainda mais imperativa, esse mandamento? Porque o descendente no passado estava prometido. Então, o povo precisava manter a pureza da nação, do povo escolhido, porque através dele também viria o descendente. Agora veio o descendente, mas agora que veio o descendente, confirma de fato que há um povo escolhido para Deus e por Deus. E esse povo é o povo da fé em Cristo Jesus. Então esse povo continua sendo o povo que pertence à aliança que nós cantamos aqui. Povo de Deus. Se o propósito de Deus para o seu povo no passado era exclusividade para ele, e essa exclusividade manifestada inclusive através da união matrimonial, então me parece que essa ordem de Deus ela é válida também para os nossos dias hoje. Qual a justificativa para os jovens crentes hoje assumirem um relacionamento misto? O que justificaria diante de Deus, de fato e de verdade, os nossos jovens se relacionarem com pessoas incrédulas, contraindo um relacionamento misto? Seja ele católico, espírita e assim por diante. O que justifica diante da palavra de Deus esse relacionamento? Pastor, ela pode ser eleita do Senhor. A eleição deixa com Deus, que Ele sabe. A nós cabe a obediência para sermos abençoados ao nosso Deus. Me dirigir aos jovens. Quero me dirigir aos casados. Casamento é um instrumento pelo qual você também adora a Deus. Nós vimos isso daqui.
Mas isso vai depender de duas questões básicas. Primeiro, da sua obediência a Deus. Principalmente aqueles que vão casar, né? Como eu acabei de falar. Da escolha que você vai fazer. Mas em segundo lugar, do tratamento que você dá ao seu cônjuge. O seu culto, a sua adoração a Deus no seu casamento vai depender da maneira como você se relaciona com o seu cônjuge. Quero destacar alguns princípios aqui. Primeiro, meus irmãos, nós como crentes, nós não adoramos a Deus apenas na igreja. Aliás, a nossa teologia reformada e bíblica, teologia reformada para a Bíblia, vai nos ensinar que a nossa adoração, na verdade, ela deve ser muito mais verdadeira, profunda, impactante lá fora, na nossa experiência de vida, no dia a dia, com o nosso semelhante, a nossa adoração ao Senhor. No casamento, a nossa adoração continua a Deus. Então, nós aprendemos pela palavra do Senhor que nós não adoramos a Deus apenas no culto formal da igreja. Nós adoramos a Deus também através do nosso casamento, do nosso relacionamento conjugal. O primeiro princípio aqui estabelecido de Malaquias, que vem do Senhor, é o da fidelidade. Então, primeira coisa, você quer adorar a Deus no seu casamento? Seja fiel. Esse é o primeiro princípio que nós temos aqui. Se você não é fiel ao seu cônjuge, se você não empenha-se por isso, se você não se esforça para ser fiel ao seu cônjuge, quer na sua mente, quer no seu coração, quer com as suas mãos, quer com o seu corpo, então você não está adorando a Deus no seu casamento. Pastor, você está sendo muito radical. Eu não, a Bíblia. Mas onde está isso aí, pastor? Nós estamos trabalhando um texto em que mostra que Deus ordena para o seu povo que adore a Deus através do seu casamento. Nós estamos diante de um texto que Deus está condenando o seu povo, aqueles infiéis, exatamente por causa dessa questão da infidelidade. Então, você quer adorar a Deus no seu casamento? O primeiro princípio é o princípio da fidelidade. Segundo princípio é o princípio da paciência. Esse aqui muitos de nós vamos pecamos, né? Tropeçamos. As nossas esposas aí que eu digo. Fica quieto, não fala nada disso. A paciência. Então, não apenas a fidelidade. E eu lembrei aos irmãos que nós estamos vivendo na época da pandemia. E já disse para vocês sabem disso? Nessa época, muitos casamentos foram desfeitos. Talvez porque tropeçaram aqui. Na paciência uns para com os outros. Nós cristãos, meus irmãos, precisamos estar atentos e orar muito, pedindo a Deus alongar a nossa paciência com a nossa esposa, dentro de casa. Não é isso? Esse é o segundo princípio. Pastor, eu adoro a Deus, a minha vida é para o Senhor, é para a glória do Senhor. Irmão, você está sendo paciente com a sua esposa? Não. Então, você não está adorando a Deus nisso. Se você perde a paciência facilmente, você peca, você não está adorando a Deus no seu casamento nessa questão. Precisa melhorar. Outro princípio aqui que nós podemos praticar no casamento e fazer dele a nossa adoração a Deus. O princípio da amabilidade. Eu falei da paciência, aplicando aos homens, mas também se aplica às mulheres, né? A amabilidade é o outro princípio. Seja amável com o seu cônjuge. Um princípio que me ajuda muito é esse, que eu já citei para vocês. Ela é, antes de ser minha esposa, ela é filha de Deus. Pastor, mas o meu marido não é filho de Deus. Legal. Mas aí você vai continuar sendo também paciente e amável. Sabe por quê? Porque você não faz isso de maneira condicional. Você faz isso para a glória de Deus. Você faz isso para que o nome de Deus seja honrado. Como eu posso honrar a Deus no meu casamento? Sendo paciente, sendo amável com o meu cônjuge. O último princípio que eu quero destacar aqui
Não usurpe. Você quer adorar a Deus com o seu casamento? Não usurpe, não tome, não tire do seu marido a autoridade que é própria a ele. Tem muita esposa que ela não aguenta, perde a paciência, o marido é tão devagar, que o freio de mão está puxado, né? E aí ela perde a paciência. Aí ela toma frente das coisas, sai para resolver tudo. Mas ela não aguenta. Aí entra em depressão, briga com os filhos, briga com o marido. A carga é muito pesada, não dá. Irmãs, vocês querem honrar a Deus no seu casamento? Então não usurpe a autoridade do seu marido. Nem o trate com desrespeito, pastor, mas ele não é crente. Não importa. É o seu casamento. Então, dentro do possível, busque honrar a Deus e adorar a Deus através do seu casamento. Nem tratá-lo com desrespeito. A Bíblia mostra e ensina que o homem é o cabeça do lar. É só por isso que você deve honrar o seu marido, apesar de todas as falhas que ele tem. Não deixando de, sempre que oportuno, ensinar para ele, se ele não é cristão, os princípios que Deus também requer que ele pratique dentro das possibilidades. O verdadeiro cristão, meus irmãos, entende que deve honrar e adorar a Deus em tudo o que ele faz e em todo o seu viver. Não despreze a Deus no seu casamento. Faça do seu casamento um instrumento da sua adoração ao Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que o Espírito Santo de Deus esteja indo à frente, trabalhando no coração do seu cônjuge, do seu pretendente, da sua pretendente, preparando os que vão casar e capacitando os que já estão casados, para que o nosso culto, a nossa adoração não seja apenas aqui, mas seja principalmente lá, que é onde você vive de segunda a sábado. Na verdade, de segunda a segunda, né? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, a nossa vida, e nos capacite a prestarmos a verdadeira adoração ao Senhor, dentro e fora da igreja. Amém. Amém. Quero convidá-los a se colocar em pé. Nós vamos fazer a oração final, encerrando o nosso culto, e logo após eu declararei a bênção. Quero convidar o nosso turno a fazer essa oração, depois eu declaro a bênção. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor, pela tua palavra exposta nesta noite, e que em nome de Jesus nós venhamos colocar em prática no nosso dia. Nós deixemos, ó Pai, de ser infiéis também nesta parte que foi dita aqui nesta noite. Coloquemos as nossas vidas em tuas mãos. Busquemos fazer sempre a tua vontade, ó Pai, honrando o teu santo nome. Abençoe os nossos irmãos que estão nos seus lares. Abençoa eles também através da tua palavra, Pai. Nossas irmãs que não podem ainda estar conosco. Que em nome de Jesus o Senhor acalente os seus corações através do Espírito Santo. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor tire toda a enfermidade, porque o Senhor é aquele que nos criou. O Senhor conhece todas as nossas células, Senhor, e nós cremos na tua cura, em nome de Jesus. Por isso nós rogamos a Ti, que o Senhor continue fazendo milagres, ó Pai, no meio do Teu povo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, receba a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo e o renovo do Espírito Santo esteja sobre todos nós, irmãos e irmãs, e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, sintam-se abraçados e até o próximo domingo estaremos aqui de volta.